bem, meus melhores cumprimentos a todos aqueles que participam deste Congresso Tomista, ao qual acorrem eminentes autoridades do pensamento brasileiro e que está sob o patrocínio de importantes entidades acadêmicas. Não posso deixar de consignar a imensa honra que tenho de participar deste evento e, ao lado dessa honra, tampouco posso deixar de aqui referir uma circunstância que me deixa particularmente contente. Neste ano de 2021, exatamente nesse ano de 2021, eu completo 30 anos da primeira ocasião que tive de participar de um evento acadêmico sobre o tomismo. De fato, conduzido pelas mãos de meu grande mestre, o saudoso filósofo e grande pensador da política e do direito, que foi José Pedro Galvão de Souza, tive a oportunidade de participar com uma pequena comunicação da Semana Tomista de Buenos Aires, que então se realizou lá na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Buenos Aires, no prédio que havia na rua Bartolomé Mitre, ali perto do Congresso. Esse certame lá em Buenos Aires contou com a presença de inúmeras autoridades, das quais me refiro com saudade Monsenhor Otávio Nicolás de Ricci, que foi bispo de La Plata e reitor da Universidade Católica de Buenos Aires, o próprio Dr. José Pedro Galvão de Souza, saudoso padre Raul Sánchez Abelenda, eminente autoridade no pensamento de Juan Donoso Cortés, o padre Gustavo Eloy Ponferrada, que presidiu a Semana Tomista, padre Léo Elders, conhecido estudioso do pensamento de São Tomás, o grande pensador, sobretudo na filosofia do direito, que foi Guido Soares Ramos, de Córdoba. Enfim, uma semana importante, tanto quanto esta nossa, que se realiza pelo meio virtual, contando com a presença de inúmeras e muito autorizadas personalidades do pensamento brasileiro. O tema que me foi atribuído, o direito natural em São Tomás de Aquino, é bastante amplo. E não pode efetivamente conter-se de maneira adequada, como talvez alguns esperassem, dentro num limite aí de 45 minutos, 50 minutos. Então nós precisamos tanto amputar algumas das questões que poderiam ser nele versadas, mas também possivelmente reduzir um tanto o aprofundamento sobre cada um dos pontos. Então vou procurar traçar aqui, com a brevidade que a ocasião sugere, alguns pontos importantes desse valiosíssimo pensamento de São Tomás de Aquino acerca do direito natural. O que eu pretendo fazer? Primeiramente, dedicar-me a indicar os lugares tomistas principais em que se encontra a matéria do direito natural. Na sequência, uma brevíssima referência acerca das fontes e precursores desse pensamento de São Tomás, apenas para tentar situar historicamente como surge o pensamento, a doutrina tomista acerca do direito natural. Depois vamos tratar, aí sim, do conceito de direito e da noção de direito natural em São Tomás. E, por fim, uma referência ainda sobre os conceitos de lei e lei natural, que são importantes do ponto de vista causal para entender-se adequadamente a ideia do direito natural. Então vamos ao primeiro ponto. Onde se encontra no pensamento de São Tomás de Aquino o tema do direito natural? A obra de São Tomás é vasta e nós vamos verificar
que a matéria do direito natural está versada em mais de um lugar. Mas ela fundamentalmente está reportada a 2 pontos da Suma Teológica. Na secunda, das questões 57 a 80, particularmente na questão 57, artigos 2º e 3º. Já voltaremos a isso para uma explicação adicional. E na prima secunda, da mesma Suma Teológica, das questões 90 a 108, que São Tomás trata da lei, e em particular na questão 94, em que ele estuda a lei natural. Então são esses 2 pontos principais. Na minha referência inicial, a segunda, questão 57, até a questão 80, como eu destaquei, os artigos 2º e 3º da questão 57 são, de algum modo, mais fundamentais, ou mais dedicados ao tema. No artigo 2º da questão 57, São Tomás divide o direito em natural e positivo. Então, a primeira explicação muito importante sobre esse assunto. Por que um é natural, por que o outro é positivo. E no artigo 3º ele trata de uma distinção que tem provocado inúmeras controvérsias, como se sabe, especialmente por aqueles que se dedicam ao estudo dos autores tomistas, que seguiram ao pensamento elaborado por Santo Tomás. Trata da divisão entre direito das gentes e direito natural. Isso é um tema complexo. Mas não é só na Suma Teológica, que São Tomás cuida deste assunto. Nós vamos encontrar a matéria também referida no livro 5º, especialmente na lição 12, do comentário tomista à Ética Nicômaco de Aristóteles. Vamos também encontrar a matéria nos comentários às sentenças de Pedro Lombardo e, por igual, no De Reino. Para mais complicar o tema, aqui vem antes de eu indicar alguns pontos específicos, onde localizar, onde encontrar a referência tomista ao direito natural, é preciso dizer que a ciência do direito natural, chamemos-la assim, queira-se ou não especializá-la dentro da ética social, ou bem se identifica com toda a ética social, ou se identifica, quando menos, com uma parte extremamente ampla dessa ética social. Bom, pouco importa, essa discussão não cabe neste momento. De toda sorte, seja que haja uma identidade parcial entre ética social e direito natural, de maneira que a ciência do direito natural seria uma especialização da ética social, seria uma parte dela e ali se especializaria. Seja que haja uma identidade sicut simpliciter entre ética social e ciência do direito natural, o fato é que tudo, ou pelo menos uma grande parte do que interessa à ética social, diz respeito ao direito natural. Não é de estranhar, pois, que esta matéria seja abundante na Suma Teológica. Então eu anotei alguns pontos aqui que podem servir de mostra dessa referência, da amplitude do tratamento do direito natural na Suma Teológica. Por exemplo, se nós formos à prima secunda, questão 91, artigo 2º, igualmente questão 96, artigo 2º, ad tertium. Ali se encontra a afirmação de que o direito natural indica uma dada inclinação do homem a cumprir sua finalidade. Bom. Se nós formos na questão 71, da prima secunda, ali São Tomás versa sobre os vícios e pecados e diz que o direito natural se contém primeiramente na lei eterna e secundariamente na faculdade de julgar da razão humana. In naturale judicatorio rationis humanae. Mais adiante, ele, ao discutir-se ante a apostasia da fé, perde o rei o domínio sobre os súditos, de modo que estes não sejam obrigados a obedecê-lo. São Tomás diz que o domínio está introduzido pelo direito de gentes, não pelo direito natural.
E aí ele diz, nesta parte, já disse que é uma matéria complexa, a distinção entre direito das gentes e direito natural. Diz nessa parte que o direito de gentes é direito humano. Textual, quod est ius humanum. Ao passo em que a distinção entre fiéis e infiéis é de direito divino, que não rescinde o direito humano, diz ele, quod non tolitor ius humanum. Ao cuidar na prima da Suma Teológica do Deus Criador, depois de ter examinado, né, como sabemos, o Deus Uno e o Deus Trino, São Tomás versa primeiro a criação e depois as criaturas, seguidamente os anjos, os homens e o restante do universo. E quanto aos homens, trata da sociabilidade natural e da autoridade comunitária como elementos ius naturais, ou seja, como elementos naturais. Na questão 96, artigo 4º da prima da Suma Teológica. Ainda nesta mesma prima, ele refere os princípios universais de direito. Questão 101, artigo 1º, e diz que a justiça consiste na retidão da vontade. Questão 106, artigo 2º. Vamos avançando um tanto. Quando ele vai tratar, por exemplo, de um hábito que, como se sabe, pode entender-se assim, é uma extensão do Intellectus Principiorum, que é o hábito da sindérese, ali está todo um tratamento que empolga também o tema do direito. Então nós vamos lá na prima, questão 79, artigo 12, artigo 13, na secunda, artigo 47, questão 47, artigo 1º. Então todo o tema da sindérese, claro, como hábito dos primeiros princípios operativos, vai atuar os primeiros princípios práticos, né? Todo esse tema vai atuar diretamente no campo do direito. Não diversamente, a matéria empolga-se na tratativa do hábito da prudência. Porque, como fez ver Santo Tomás na lição 11 do livro 6º do comentário à Ética Nicômaco, a virtude moral, ou todas as virtudes morais, não só as cardeais, mas também vamos pensar aqui em todas as virtudes anexas, né, ou potenciais. O que, entre as virtudes principais ou cardeais, encontramos a virtude da justiça, e, portanto, isso que nos interessa aqui referir. Diz ele que nenhuma virtude moral pode dar-se sem a prudência, devido à sua mútua correlação. Portanto, a prudência tem um relevo imenso no tratamento também do direito natural. E muitas indicações pontuais indicam-se e difundem-se na Suma Teológica, assim, por exemplo, as relativas à propriedade, ao matrimônio, e a toda uma teoria geral dos delitos. O que é a teoria geral dos delitos, se não uma parte, se nós quisermos, ou podemos até dizer de maneira inteira, integral, que uma teoria do pecado. Nós vamos encontrar na prima segunda, questões 71 e 87. Vamos lá, São Tomás vai tratar da lei hebraica. E ao tratar da lei hebraica, ele nos dá um tratado sobre o melhor regime constitucional. Na prima, questão 105, artigo 1º. Depois faz uma exposição sobre a ciência do direito, ainda na prima, questão 104, artigo 4º. Também interessa ao direito natural a questão da guerra, que ele trata na segunda, questão 40. Sobre a sedição, segunda, questão 42. E vamos nos lembrar, por exemplo, e aqui eu faço uma referência especial aos estudos que nessa matéria elaborou Michel Villey, grande professor da Universidade de Paris, ao lembrar que há no Estudo de São Tomás uma teoria do conhecimento, na prima, questões 84 e seguintes, importantíssimo para que nós saibamos que coisa é o direito natural. Não menos, se nós imaginarmos toda a tratativa de São Tomás sobre o governo divino do mundo. Prima, questão 113 e seguintes. Os fins da atividade humana. Prima segunda, questão 1ª e seguintes.
as relações da justiça com a qualidade, segunda a segunda, questões 23 e seguintes, e assim por diante. De maneira que vemos que a obra de Santo Tomás é extremamente ampla na referência ao direito natural. E o que não pode deixar de ser, e não podia mesmo deixar de ser, na medida em que nós reconheçamos que o direito natural compreende também, se não todo, uma imensa parte da ética social. Matéria, como eu disse, essa distinção de saber se o direito natural, se a ciência do direito natural é especialidade ou não da ética social, ou se compreende toda a ética social, e fica à margem de discussão nesse momento por não caber aqui este exame. Passemos então agora ao segundo ponto. Passemos agora ao segundo ponto, uma brevíssima alusão às fontes e precursores do tema do direito natural em São Tomás de Aquino. Como se sabe, a teoria do direito natural, ela nasce em vigor com os sofistas. É possível, é bastante provável, que a matéria já se tenha examinado entre os pré-socráticos, uma pequena referência em Heráclito, outra em Pitágoras, e a probabilidade é no sentido de que, dentro da preocupação cosmológica dos pré-socráticos, a matéria do direito natural tenha sido, de algum modo, focada. Mas, em rigor, desde o ponto de vista antropológico, ou se nós quisermos dizer de maneira talvez menos própria, mas mais clara, dentro do ponto de vista de uma relação de igualdade ou de uma ideia de realização do justo, é com os sofistas que a ciência do direito natural começa a estabelecer-se, uma teorização sobre o direito natural. E ela se desenvolve, evidentemente, depois com as reflexões de Platão, as meditações muito melhores de Aristóteles, e aí nós vamos ver Cícero, todo o pensamento dos estoicos, a grandeza da patrística, sobretudo de Santo Agostinho, até atingir o seu ápice no pensamento de Santo Tomás de Aquino. O padre italiano Aldo Vendemiati, num trabalho pequeno, mas muito bem elaborado, La Legge Naturale, publicado há alguns anos, fez uma análise muito ampla e muito bem feita acerca dos pensadores que influíram no pensamento de Santo Tomás, ou pelo menos foram precursores desse seu pensamento. E ele indica, sobretudo, os dois filósofos gregos, né, Platão e Aristóteles, ainda que Santo Tomás tenha tido acesso indireto ao pensamento platônico, e isso sem desconhecer que tanto Platão quanto Aristóteles também se abeberaram de algumas reflexões anteriores. Como eu disse, a matéria teve seu início com os sofistas. Igualmente, juristas romanos são indicados pelo padre Aldo Vendemiati, e de fato, na leitura da obra de Santo Tomás, nós vamos encontrar referências a estes juristas, como Cícero, Justiniano, Gaio, Ulpiano. Não podemos esquecer também a influência manifesta do pensamento de São Paulo. São Paulo possui realmente incursões interessantes no campo do direito natural. E toda a patrística, Santo Irineu, São Basílio, Santo Isidoro, que São Tomás refere-se muitas vezes a Santo Isidoro, e também Santo Agostinho, que, por certo, foi o grande nome da patrística, ao menos nessa matéria. Também há referência a canonistas, entre outros Graciano e Rufino, bem como a civilistas, como Martino e Azzoni, e a teólogos, Santo Alberto Magno, Alexandre de Ales e São Boaventura. Claro que aqui menciono estes autores à conta de uma indicação brevíssima, apenas para verificar que o pensamento de Santo Tomás de Aquino não emerge
sem alguns fundamentos anteriores e sem algumas meditações anteriores, aliás, como era próprio da obra de Santo Tomás, do método de Santo Tomás, de recuperar, de reconhecer o mérito do legado histórico que lhe foi transmitido, ou seja, o mérito daquilo que nós chamamos de tradição do pensamento. Vamos partir então agora para um terceiro tema, que é exatamente a discussão daquilo que constitui o direito natural em Santo Tomás de Aquino. Prosseguindo, tratemos agora de ver como Santo Tomás conceituava o direito e, na sequência, o direito natural. Isso ele o faz por meio de uma definição, inicialmente, do que é direito, e em seguida da divisão, ou seja, usando sequencialmente esses dois primeiros modos de saber, definição e divisão. E disso ele trata na questão 57 da Secunda, que é a questão inaugural daquilo que os tomistas costumam chamar de Tratado do Direito, Tratado de Iure. De início, já no sede contra do artigo 1º da questão 57, da Secunda, Santo Tomás alude à definição etimológica que é dada por Santo Isidoro, dizendo que direito é o mesmo que justo, ius dictum est, quia est justum. E ele extrairá, ao versar a matéria no plano da definição real, exatamente o acerto deste conceito etimológico apontado por Isidoro. Calha que, sem prejuízo disso, nós podemos aqui destacar o que um autor contemporâneo espanhol, Galán y Gutiérrez, chamou de mal-entendido transcendente. Transcendental mal-entendido, diz ele, que está na tradução do grego para o latim da expressão dikaion, que foi vertida para o latim ius. Aristóteles havia dividido o justo político, ou seja, o justo da cidade, o justo da polis, o justo humano, o justo que regula as relações dos homens na vida social e política, que ele chamou de to dikaion politikon, mas eu dizia, Aristóteles dividiu esse justo político em justo natural, to dikaion physikon, e justo normado, legislado, justo legal, to dikaion nomikon. Então temos aí o to dikaion physikon e o to dikaion nomikon, justo natural e justo legal. Calha que o dikaion physikon dos gregos traduziu-se para o latim ius naturale. Se o physikon estava bem traduzido pelo naturale, parece que não há dúvida que estava, entretanto, coisa diversa se passou com a versão de dikaion para ius, porque passou-se do direito natural da mente filosófica dos gregos, em que dikaion era um adjetivo, para a ideia substantivada de lei, de norma, de um sistema de preceitos. E essa ideia de que o direito natural, ou seja, de que o dikaion physikon dos gregos fosse um sistema, um catálogo, um repositório de normas, acabou influindo em parte do pensamento iusnaturalista, algumas correntes do direito natural, marcantemente no pensamento ahistórico e racionalista dos séculos 17 e 18, esse direito natural moderno, e de algum modo já estava presente em algumas correntes já do período de decadência do medievo. Adiante, São Tomás tratará da definição semântica, ou seja, ainda no plano da definição nominal, que ele começa com a etimológica, adotando a de Santo Isidoro, mas lança-se então a uma definição semântica de ius,
Observando que, então, a palavra, ele considera muitíssimo, como se sabe, o usus loquendi, seguindo aqui uma tradição que vem de Aristóteles, de considerar como as coisas existem na realidade, como elas são faladas na realidade, como elas são exprimidas na realidade. Observando que originariamente a palavra ius se empregou para significar a mesma coisa justa. Então vejo que isto aporta um abono à definição etimológica de Santo Isidoro. Diz São Tomás isso, exatamente. Nomen ius primo impositum etiade significationem ipsam rem iustam. E depois de dizer isso, ou seja, de equivaler a palavra ius para significar o conceito, mais adiante, a própria realidade da coisa justa, ele diz que o termo acabou estendendo-se à arte de conhecer o justo. Já não era só o justo como coisa justa, como res justa, mas também a arte de conhecê-lo. Ou seja, aqui a arte no sentido de destreza, de meio adequado para conhecer a coisa justa. Não só a arte, diz ele. Depois adiante também se expande ao lugar onde se outorga o direito. Portanto, hoje o que nós chamamos de fórum, também se chamava de direito. A própria sentença proferida por quem tem o mistério de administrar a justiça. No mesmo artigo 1º, no ad secundum, ou seja, respondendo a uma objeção, isso na questão 57 da segunda, São Tomás dirá, comentando a passagem de Santo Isidoro, das etimologias, segundo a qual lex juris es species, ou seja, a lei é uma espécie do direito, lex juris es species, que a lei, que também pois se chama direito, notem bem, não é propriamente falando o direito mesmo, senão que certa razão do direito. Isso aqui talvez seja um dos pontos mais relevantes que nós tenhamos a considerar em nossos dias. Isso é uma importância muito grande para os nossos tempos, em que temos de conceder isto. O usus loquendi, de maneira bastante estendida, propende a identificar direito primeiro com lei. Ou seja, em vez de o prius analógico, o analogado principal do termo direito, ou se quisermos em latim, do termo ius, ser o justum, o justo, a coisa justa, a res justa, passa a ser a ideia de lei, a realidade da lei. Mas diz São Tomás, olha, a expressão de Santo Isidoro, lex juris et species, ou seja, a lei é uma espécie do direito, e, portanto, admitindo que a lei se chama direito, não é a lei propriamente o direito mesmo, senão que, diz São Tomás, certa razão do direito, como veremos melhor adiante ao tratarmos não só da definição real, mas do conceito de lei natural. Olha, a expressão de São Tomás é magnífica. Lex non est ipsum ius, proprio eloquendo, sed aliqualis ratio iuris. Muito bem. A definição real de ius, portanto, ele deu primeiro a definição nominal, etimológica e semântica, e aí parte para a definição real. São Tomás nos la dá mediante a referência a uma igualdade que se estabelece em relação a outro. Equalitas autem ad autorum est. Isso está no corpo do artigo 1º da questão 57 da segunda. E aí ele observa, isso é um ponto importante, que enquanto nas demais virtudes a retidão correspondente a seus atos se determina em relação ao actante, ao agente, a quem age, diversamente o reto, a retidão no ato da justiça, constitui-se com abstração do agente, sempre em atenção a outros sujeitos. Isso quer dizer que apanha-se apenas a parte objecti, a parte rei, aquilo que se está fazendo, objetivamente,
independentemente do ânimo ou intenção de quem age. Isto é o que se considera como indicativo do médio real que se estabelece para compreender-se a virtude da justiça. Ou seja, independente do meu ânimo, a realização da justiça. Embora aqui caiba distinguir-se entre o que realmente, propriamente, possa ser considerado ato virtuoso, que depende, sim, da intenção do agente, e daquilo que corresponde ao cumprimento da justiça, que nós podemos chamar aqui, talvez, com uma expressão simplificadora, como justiça jurídica, como um ato externo. Tanto faz que eu pague um determinado valor, por exemplo, de locativo, porque quero ser justo, ou porque não quero ter problemas, ou porque não quero ser acusado de mal pagador, ou porque prefiro ficar não incomodado pela cobrança do locador. Em ambos os casos o ato será justo, porque ele se considera tal desde uma angulação externa, independente, pois, do agente. Mas aqui nós podemos talvez fazer uma pequena incursão para distinguir dois aspectos relativamente a essa ideia do direito como coisa justa. Não é só entendido como coisa justa a efetividade do ato cumprido, ou seja, do actum já marcado pela igualdade completa, realizada, ou seja, o cumprimento do justo de maneira tal que se expresse acabadamente. É o que se chama de res effecta consectaria. Mas também isso compreende, isso é importante dizer, compreende o que nós poderíamos chamar de coisa justa in itinere, ou seja, em caminho. Não entendamos essa ideia de coisa justa só como coisa acabada, como coisa já aperfeiçoada, já perfeitamente realizada. Entendamos-la também como ação em curso, o que se chamou de res effecta translativa, ou seja, uma res effecta in itinere, que está transitando, é itinerária. Porque, de não ser assim, a expressão conduta naturalmente justa poderia levar a entender-se, se nós só a limitarmos ao ato completo, que o justo natural legitimaria os atos injustos. Bastando que o resultado final seja justo, nós poderíamos fazer de maneira injusta. Não é assim. Ou seja, há todo um caminho procedimental que igualmente deve estar imbuído da noção de justiça, de realização do devido a outrem. Bom, prosseguindo aqui, vamos tratar mais exatamente do conceito da divisão entre direito natural e direito positivo. Tratemos agora da divisão que faz Santo Tomás entre direito natural e direito positivo, para que nós possamos compreender um tantinho mais a sua noção de direito natural. Isso ele faz no artigo 2º da questão 57 da secunda, em que ele exatamente discute sobre a adequação que há em dividir-se o direito em direito natural e positivo. E ele faz de maneira bastante clara, e eu quero aqui ler trechos dessa sua lição, com algumas observações que farei de caminho. Diz ele no corpo desse artigo 2º da questão 57. O direito ou justo é algo adequado a outro conforme certo modo de igualdade. Sabemos que essa igualdade pode ser aritmética ou pode ser geométrica, ou seja, ela está sujeita a alguma forma de proporção. E a propósito desse assunto, um autor contemporâneo
romanista consagrado em Portugal, Sebastião Cruz, escreveu um pequeno e eu até diria um comovente trabalho sobre o conceito de direito, em que ele examina as imagens das deusas da justiça, tanto na Grécia quanto em Roma. Essas deusas segurando às mãos a balança da justiça, com os pratos de tal forma equilibrados, ou seja, tamanha igualdade desses pratos, que o prumo permanece perfeitamente reto, dando a ideia, primeiro, de um equilíbrio, de uma igualdade completa, mas não só isto, de uma verticalidade do direito. Portanto, pondo à mostra aí já a ideia de um fundamento do direito, na verdade, na lei de Deus, na razão e na vontade de Deus. Mas o que é interessante também a destacar nessa referência de Sebastião Cruz é que ele não se limita a referir a ideia da balança como imagem, mas vai além e aponta a circunstância de que a palavra direito, ou mais exatamente em português antigo, direito, tem nesse prefixo de, ou de, se quisermos com a expressão direito, de, com a expressão direito, a ideia de intensidade. Ou seja, o direito é aquilo que é intensamente justo, ou se nós quisermos ser mais exatos, intensa e verticalmente justo. Aí está a ideia da igualdade que se contempla com o direito. Mas uma coisa, de São Tomás, prossigo aqui no texto, pode ser adequada a um homem de duas maneiras. Primeira maneira, atendida à natureza mesma da coisa. Por exemplo, quando um dá tanto para receber outro tanto. E isto é direito natural. E a segunda, por convenção ou comum acordo, o que pode ser, pois aqui se prossegue por convenção pública ou convenção privada. Isto deixemos de lado. O que nos interessa aqui é o direito natural. Notem aqui uma circunstância importante. O direito natural de São Tomás de Aquino é aquilo que corresponde ao justo natural. Esse é o primeiro sentido de direito natural. Direito natural é aquilo que é o justo secundum naturam. Mas notem bem, de qual natureza se trata? Esse é o ponto. Não é a natureza em geral. Trata-se aqui da natureza humana. Direito natural é aquilo que diz respeito à natureza humana. É o justo segundo a natureza do homem. A natureza do homem é a de ser pessoa, portanto, utilizando a lição de Boécio, substância individual de natureza racional, ser dotado de corpo e de alma, que, portanto, possui, aqui utilizando doutrina que já se estabeleceu até entre os romanos, possui direitos referentes à sua corporeidade, direitos da sua circunstância de animal, mas ainda estes submetidos àquilo que é o fundamental do homem. A natureza humana é racional. Portanto, o justo natural é o justo que corresponde à razão humana. Corresponde naturalmente àquilo que é uma exigência da razão humana, em particular às finalidades do homem. E distingue-se do direito positivo, em que o direito positivo é objeto de convenção. É objeto daquilo que, podendo ser convencionado, ou seja, daquilo que não contende com a lei natural, que podendo ser convencionado, assim o é de maneira pública ou de maneira privada. Então, aqui um pequeno exemplo para que, em atenção ao fato de que também temos entre o nosso público, seguramente, estudantes de direito que estão começando nessa matéria, e, sobretudo, em atenção ao fato de que vivemos num clima, há muito tempo, um clima, pelo menos prático positivista, compreender que, por exemplo, a lei natural, ou o direito natural, vedam determinadas condutas. Por exemplo, o homicídio. Por exemplo, o aborto.
mas que é preciso que a lei humana corresponda, de algum modo, a completar a lei natural. Dar-lhe um certo subsídio de coação, de estímulo, de fomento ao seu cumprimento, à sua observância. Porque, não nos esqueçamos, o homem possui também um papel subsidiário da providência divina. E por isso, nesses temas, nesses exemplos que eu mencionei aqui, do aborto, do homicídio, podemos ter, devemos ter, uma lei positiva que complemente. Como se fará isso? Por meio das punições correspondentes, ou seja, se a lei natural diz-nos que o homicídio é vedado, se a lei natural diz-nos que o aborto é vedado, em troca não nos diz como as sociedades devem punir esses crimes, com quais penas devem fazê-lo. Isso é objeto da lei humana, da lei positiva. Outro exemplo, é sabido que isso nós vamos encontrar até mesmo se nós formos ao Antigo Testamento, vamos ver já desde os primórdios, Yahvé não puniu Adão antes de ouvi-lo, antes de dar-lhe direito de defesa. Então todos nós temos o direito de sermos citados nos processos e sermos ouvidos, podemos expressar a nossa defesa. Mas qual o prazo para isso? Isso a lei natural não nos diz, apenas nos indica que o prazo deve ser razoável. Mas qual será o prazo razoável? Isso cabe ao legislador humano, em atenção às circunstâncias geográficas e temporais, estabelecer. Portanto, é o papel da lei positiva. O que aqui se tem que discutir é a distinção entre o direito natural, que advém das exigências da natureza humana, e, de outra parte, aquilo que pode ser objeto de convenção, seja pública, ou seja, objeto de uma autoridade pública, seja por meio de convenções de natureza privada. Bem, já concluindo a nossa pequena exposição, vamos tratar agora, de maneira concisa, como atende às circunstâncias, da noção de lei, e em particular da noção de lei natural, como causa o princípio do direito natural. São Tomás define a lei, em geral, como uma ordenação racional para o bem comum. Rationis ordinatio ad bonum commune. E assim, o fazendo, ele afasta a ideia que é muito frequente nos nossos tempos, mas que já vem da modernidade e dos fins da Idade Média, de uma tendência, de uma inclinação voluntarista na concepção de lei, que a lei atenderia à vontade e não à razão. Diversamente, ele dirá que a causa material da lei é exatamente a razão prática, mediante o ato de império. Lei essa que está, portanto, tanto no mensurante, na razão prática do mensurante, quanto na razão prática do mensurado, do que é medido, tanto daquele que mede, quanto daquele que é medido. Mas isso não exclui, e o próprio São Tomás reconhece, que haja algum papel para a vontade. Desde que a vontade, para assim adquirir força de lei, ela própria esteja regulada pela razão. De outro modo, diz ele, não seria lei, mas iniquidade. Magis esse iniquitas quam lex, diz ele. Aqui, apenas façamos uma breve distinção. A lei não é propriamente o ato de império, não é propriamente o ato da razão, mas sim um produto desse ato, ou seja, conjunto de proposições imperativas, resultantes, essas proposições, do ato de império, do ato da razão, especificamente da prudência governativa, que indica pelo exercício do império. Dividem-se as leis em lei eterna, lei natural, lei humana civil, lei humana eclesiástica, lei divina antiga, Antigo Testamento,
lei divina nova, o Novo Testamento, e lei do fomes, ou seja, a lei de inclinação dos apetites sensíveis a seu objeto. Ao tratar, no artigo 2º da questão 90, da prima secunda e da Suma Teológica, da existência da lei natural, São Tomás pergunta-se, e essa primeira objeção, se chama conjectura, não é? Aquelas objeções que ele levanta por hipótese, para depois poder enfrentá-las e demonstrar o equívoco que há nessas mesmas objeções. Mas, enfim, pergunta se o homem estaria suficientemente governado pela lei eterna. Essa é a objeção. O homem já está governado suficientemente pela lei eterna, não necessita de uma lei natural. E aí ele responde de maneira muito clara. A lei natural não é um acréscimo à lei eterna. Senão que, em contrário, ela é uma participação dessa lei eterna nas criaturas. Eis aí. Com que estamos a ver algumas coisas importantes. Se a lei natural é a mesma lei eterna, enquanto comunicada, participada, intimada às criaturas, e intimada, como se diz, in cordibus, ou seja, intimada aos corações, ou seja, inscrita na natureza do homem, ela não necessita de uma normativa escrita, como se pretendeu ao atribuir ao Decálogo a instituição da lei natural, esse positivismo teonômico, que já o referimos, foi já admitido por alguns ao fim do medievo e depois prosseguiu causando seus problemas mediante a secularização que nos leva ao racionalismo. Senão que o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos recebidos por Moisés, era simplesmente a confirmação, em um dado momento da história do povo hebreu, da mesma lei eterna, que por ser, como o próprio nome diz, lei eterna, é a própria sabedoria divina e que desde toda a eternidade existe. Dirá Santo Agostinho, em mais de uma passagem, que se trata, na verdade, da ratio divina vel voluntas Dei, ou seja, da razão de Deus ou da sua vontade, conformada a essa razão. E, portanto, existe desde toda a eternidade. Participada propriamente pelo homem, por ser uma participação por meio da razão prática, e, por similitude, por todos os animais. E é essa lei natural, quer dizer, a lei eterna comunicada ao homem, a natureza do homem, inscrita nessa natureza, que é a fonte do direito natural, que é a fonte do justo natural. Uma lei dotada de unidade, porque todos os seus preceitos dependem de um só princípio. Uma lei dotada de universalidade objetiva e subjetiva, portanto, existe objetivamente, quanto subjetivamente ela é conhecida, ainda que se deva considerar aqui a variedade com que isto possa ser objeto de conhecimento. Não se nega uma certa progressividade possível, mas muitas vezes também um retrocesso lastimável no conhecimento da lei natural. A sua imutabilidade, a sua indelebilidade. Mas, enfim, esta lei natural, que diz respeito, portanto, à fonte, ao fundamento do direito natural, é a própria lei eterna. O que nos leva, pois, à ideia de que Deus é o fundamento do direito natural. Por meio da natureza humana, na medida em que a natureza humana participa, intimada que o foi, dos ditames da lei eterna. E com isso, penso que dentro no tempo que era possível para perpetrar esta pequena exposição,
era o que me pareceu que podia dizer de maneira concisa, elencando matérias em um tema muito vastamente versado por Santo Tomás de Aquino. Eu espero que não tenha sido de todo decepcionante e esperemos em Deus que frutifiquem essas ideias tão bem versadas pelo Dr. Comum. Muito obrigado a todos.